E aí, alunos dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Então, vamos fazer a correção daquela atividade do capítulo 9 que nós fechamos na semana passada, né? E aí, logo em seguida, nós vamos dar continuidade para o capítulo 10, tá? Então, prepara aí que nós vamos estudar um pouquinho. Então, vamos para a correção. Quando eu fiz, igualmente como eu fiz nas vezes anteriores, tá? Eu vou lendo, tá? No livro de vocês. Então, pegue o livro de vocês aí, página 215. Vamos lá. E aí, eu vou lendo e na tela aí de vocês vai estar aparecendo as respostas, ok? E se tiverem alguma dúvida de alguma questão, só mandar para mim pelo WhatsApp no horário certo, né? De 8 às 12, das 14 às 18. E aí no próximo vídeo eu gravo tirando a sua dúvida, igual a aluna da aula passada, né? A aula passada a aluna teve uma dúvida numa questão. Espero que eu tenha sanado a dúvida dela, ok? Se eu tiver essa dúvida, aluna, dá um ok lá, né? Para eu saber, senão eu fico sem um feedback, tá bom? Então vamos lá, começando a nossa correção das nossas atividades. Começa aí na atividade 1, beleza? Na atividade 1, analise as representações abaixo. Na verdade, na atividade 1, nós temos aqui, né? Envoltórios celulares e membrana plasmática. Muito bem. Então, analise os representantes abaixo. Esse camarada aqui, né? Nós temos aí os fosfolipídios. Então, nós temos a membrana plasmática. Cadê o meu apontadorzinho? Aqui. Nós temos aqui a membrana plasmática, que é constituída por uma bicamada lipídica, né? Essas cabeças são hidrofílicas, gostam de água, e a caudazinha é hidrofóbica, né? Não curte água. Hidrofílica, hidrofóbica, que é o que vai permitir o controle de entrada e saída da água. Beleza, cadê a pergunta? Letra A. Relacione a estrutura química dos fosfolipídios considerando a porção hidrofóbica e porção hidrofílica e a hidrofóbica, com a configuração da membrana plasmática resultante da disposição dessas moléculas. Puxa vida, que legal. Vamos lá. Então, a porção hidrofílica dos fosfolipídios na bicamada permanece em contato com os meios aquosos intracelular e extracelular, enquanto a porção hidrofóbica ficam voltadas uma para a outra, tá? Então, isso aqui, ó. As cabeças que são hidrofílicas ficam no meio extracelular e no meio intracelular, porque aqui vai ter água e aqui também vai ter água. Já as caudas, né, ela é hidrofóbica, ficam voltadas uma para a outra exatamente para impedir que essa água atravesse, né, sem nenhum controle aqui. Beleza? Entendeu? Então vamos para a letra B, né? Letra B. Como a constituição química e a estrutura da membrana plasmática representadas nas figuras participam da sua propriedade de permeabilidade seletiva. Uau! Então vamos lá. Vai, meu filho, passa. Então vamos aqui, letra B. Então essa configuração da bicamada fosfolipídica constitui uma barreira pouco permeável à água, aos íons e às substâncias hidrofílicas, o que, associado ao papel desempenhado pelas proteínas da membrana, permite que haja um controle da entrada e saída de substâncias e, consequentemente, a manutenção da constituição química interna característica do citoplasma celular. Proteínas ocorrem aderidas à porção hidrofílica, tá, dos fosfolipídios ou atravessando toda a estrutura da membrana. Beleza, então aqui nós temos a bicamada fosfolipídica, tá?
Então, ela é pouco permeável à água, ou seja, aquela parte hidrofóbica não deixa a água passar, ok? Mas eles se ligam facilmente com a parte hidrofílica, tá? E aí tem um papel, então essas proteínas, né, da membrana, ela vai permitir que haja esse controle de entrada e saída. Então a associação dessas proteínas, essas proteínas aqui, ó, essas partes azul, essas aqui, ó, tá, vai permitir essa facilitação da entrada e da saída de substâncias, tá, conforme ela queira controlar. Beleza? Essas proteínas podem estar aderidas tanto na posição hidrofílica, ou seja, só na parte por cima, ou atravessando toda a estrutura da membrana. Beleza? Então, mas continua ainda, né? Então, essas proteínas têm funções específicas, permitindo a passagem de substâncias e íons que não atravessariam a camada de fosfolipídios ou o fariam em tempo longo demais para a necessidade das células. Então, essas proteínas, no entanto, têm a permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? Elas vão selecionar de acordo com o que a célula precisa ou de acordo com o que elas foram pré-determinadas a fazer para permitir a entrada ou a saída dessas substâncias, tá? Por isso ela tem essa permeabilidade seletiva, que vai selecionar o que vai entrar e sair da célula. A característica seletiva da membrana plasmática confere à célula a propriedade de um sistema semiaberto, onde ocorrem trocas com o meio externo, porém, né, preservando a peculiaridade da constituição do seu meio interno e, consequentemente, o equilíbrio celular. Então, a função dela é selecionar, não permitir que a célula perca ou ganhe muita água ou muita substância ao ponto de danificá-la. Então, para isso, essa é a função dessas proteínas, né, com permeabilidade seletiva. Beleza? Então, ela tem exatamente essa função aí para controlar essa entrada e essa saída de substâncias de dentro das células ou entrada dessas de outras ou mais substâncias. Beleza, gente? Muito bem. Então vamos para a 2. Na 2 nós temos a introdução ao estudo da citologia, né? No contexto histórico. Beleza. Textinho pequenininho, né? Vamos lá. A biologia entrou em uma nova fase com o advento do microscópio. Estruturas antes desconhecidas, especialmente as organelas celulares, passaram a ser observadas e compreendidas graças a esses equipamentos, o que permitiu o surgimento da citologia. Desde os primeiros estudos publicados por Hooke até os dias atuais, o desenvolvimento tecnológico tem permitido avanços ainda maiores nessa área. Vamos organizar essas informações em uma tabela, reconstituindo a história dos estudiosos tratados neste capítulo e suas respectivas contribuições para o atendimento da estrutura e do funcionamento celular. Faça no caderno um quadro como o modelo abaixo e complete as linhas com as informações solicitadas. Depois, agora escolha um desses pesquisadores e elabore uma biografia com base em fontes confiáveis de consulta. Ao final, apresente os resultados para os demais colegas de classe. Troquem ideias e aprendam um pouco mais a respeito desses pesquisadores, mas nós não podemos, porque nós estamos na pandemia. Não podemos ficar, a não ser que vocês façam chamada de vídeo ou de áudio com seus colegas aí, né? Nessa parte da biografia, gente, não... Se você fez, parabéns. Se você não fez, tudo bem, né? Não é tão necessário assim. Mas essa parte da tabela é extremamente importante, né? E que alguns fizeram, outros relaxaram aí, tá? Então, aqui como é que fica a tabela, né? Pesquisador e período, formação e qual foi a contribuição dele para o estudo. Então, nós tivemos aí o Robert Hooke, tá? O Robert Hooke, que de 1635 a 1700
3, ele é um físico. Então, ele era um físico, tá? E ele contribuiu com a primeira proposta de célula, com observação de cortes de cortiça. Então, Robert Hooke pegou aquele microscópio bem primitivo e com ele fez os estudos da cortiça das árvores, né, onde ele descobriu aqueles buracos, espaços oco ali no meio e denominou aqueles espaços sendo células, né? Segundo ele, daí começou toda a brincadeira. Depois nós temos o Anton van Leeuwenhoek, que ele era um comerciante. Ele aprimorou o microscópio, observou diversos seres microscópicos. Então, ele pegou aquele microscópio mais primitivozão e deu uma melhorada nele, que foi esse que o Robert Hooke utilizou. Ele é de 1632 e morreu em 1723. Cara, que ele nasceu antes do Hooke e morreu depois. O cara viveu bem, hein? O Robert aqui não se deu muito bem na vida, não. Com um negócio chamado vida. Beleza? Aí, não só esse, mas tivemos mais. Nós tivemos o Matias, que ele era um botânico e advogado. E o Theodor, que era um astrônomo e médico. Bem, né? Que nem eu, que sou biólogo e profissional de TI. Né? Propuseram a teoria celular em 1838, que depois, os caras morreram tudo em 1700. Esse aqui já nasceram em 1804, 810, 881, 882. Tá? Então, propuseram a teoria celular em 1838 e todos os seres vivos são formados por células. Então, a partir desta teoria aqui, deduziram, cogitaram, não, determinaram que todos os seres vivos são formados por células. Seres vivos formados por células. Por isso a briga com o vírus, né? Porque ele não tem uma célula, portanto não pode ser considerado um ser vivo. Tá? E isso aí, então, de novo, né? Qualquer dúvida, só me avisar para a gente poder tentar sanar da melhor forma possível. Beleza? Então, segue o bonde. Atividade 3. Microscópios eletrônicos. Então, acho que comecei falando com vocês no conteúdo lá da explicação. Comecei falando exatamente de microscópio. Né? Comecei com microscópio óptico composto, que é o que nós temos na escola, que nós iríamos utilizar se desse, mas isso não vai dar. E aí, comentei sobre os eletrônicos brevemente, né? Eu fui meio malvado com vocês aí, mas tudo bem. Então vamos lá. As figuras abaixo foram obtidas por microscopia eletrônica. Essas imagens, a maioria vai ter essa resposta. Por microscopia eletrônica, com base no que foi discutido nesse capítulo sobre microscopia de transmissão em varredura. Identifique o tipo utilizado em cada uma delas. Explique como você chegou a essa conclusão. Eita, não me lembro se eu falei disso com vocês. Se eu não falei, me desculpem. Mas a atividade vem para forçar vocês a aprender alguma coisa, caso o professor passe batido, que eu acho que foi esse o caso, né? Vamos lá. Então aqui a fotinha da esquerda e a fotinha da direita. Pelo menos para mim tá assim, não sei se mais vai aparecer para vocês aí, mas eu acho que vai ser, né? Esquerda e direita. Para casa da frente à esquerda que está em vermelho, fundo vermelho, e a da direita está no fundo azul. São cores artificiais, tá? Então aqui nós temos uma eletromicrografia de bactérias e eletromicrografia de bactérias. Beleza. Ele pede para que identifique o tipo utilizado em cada uma delas, né? Qual tipo de transmissão ou varredura. Beleza.
Na foto, nessa daqui, ó, da esquerda, que está fundo vermelho, a microscopia eletrônica de varredura, uma vez que é evidenciada a superfície da célula. Então você consegue ver a parte de fora, né? A de varredura, ela tem essa função exatamente de ver a parte externa do objeto a ser observado, no caso aqui da bactéria. Então observa mais a parte de fora, a estrutura externa. Já da direita, que esse com fundo azul, é uma microscopia eletrônica de transmissão, de uma vez que é possível observar as estruturas internas da célula. Então aqui você consegue ver, ó, por dentro dela como é que está funcionando. Então é com esse tipo aqui que os caras conseguem ver como é que é a estrutura interna da nossa célula, né? Ver as organelas celulares e tal, aquela coisa toda, tá? Utilizando esses carinhos aqui para auxiliá-los nesse ponto aí de observação, beleza? Então aqui é uma observação de varredura para ver por fora, e aqui uma desculpa, uma de transmissão que vai ver as partes internas, tá, da célula, ok? Então, bora para a próxima. Vai ser uma correção um pouco rápida isso aqui. 4. Gradientes de concentração movem partículas. Acho que você já deve ter estudado. Agora ficou a dúvida. Porque quando eu ensinava no EJA, eu trabalhava essa parte lá, gradiente de concentração. Eu acho que agora no segundo ano, quando eu dei aula de química, essa parte aqui de concentração, gradiente, mudança, difusão. Caraca, agora tá difícil de lembrar. Mas em química tem um pouco disso aqui também, né? Para dar uma auxiliada em vocês aí. Mas vamos lá. A figura ao lado mostra o que está acontecendo ao longo do tempo em um recipiente contendo água e dois solutos. Um deles representado por pontos vermelhos e o outro por pontos amarelos. A situação A corresponde ao tempo zero ou inicial. B representa o mesmo frasco depois de 5 minutos. C representa depois de 10 minutos. Esse esquema pode ser usado como modelo para explicar um tipo de processo que ocorre em membranas permeáveis e semipermeáveis. Qual é o nome desse processo? E explique a sua resposta. Uau! Bom, então isso aqui é a imagem, né, dos frascos A, B e C, né, com as colorações. Representação da montagem do experimento. Os pontos vermelhos e amarelos representam os solutos. Elementos em diferentes escalas e cores são fantasia. Beleza. A resposta aqui é difusão simples, pois representa o movimento das partículas, né? São as moléculas ou íons, de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, tendo a homogeneização, tentando, né, a homogeneizar a concentração. Então aqui tem muito desse vermelho e aqui tem muito do verdinho. E aí, conforme vai passando o tempo, elas vão se dispersando. Imagine vocês dentro da sala de aula. Tá? Vocês estão lá na sala de aula, esse tubo é a sala de aula, e alguém solta, como fala, borrifa perfume, bem aqui no cantinho. Tá? Alguém borrifa perfume aqui. Então aqui vai estar cheio de moléculas de perfume. Conforme o ar vai circulando dentro da sala, esse perfume ele vai tomando conta, vai preenchendo os espaços, porque aqui ele está muito concentrado e aqui ele não tem concentração dessa molécula, então ele vai se espalhando até chegar em todo o ambiente, tá? Porque as moléculas do perfume leve são carregadas pelo ar, tá? E assim ele vai alcançar todo o espaço da sala ou até onde ele consiga ir antes que as suas moléculas se percam no ar. O mesmo processo serve para os vírus. Se alguém dá um espirro aqui, solta uma porrada de vírus aqui. Esses vírus vão circular até um certo ponto, onde eles vão ser eliminados pelo meio ambiente, né? Ou vão cair no chão. E aí não vão ser carregados mais pelo ar.
tá? Por isso o distanciamento, porque eles comprovaram que o vírus não consegue passar de 2 metros de distância de uma pessoa para outra, né? Então fica a dica aí para você não ser contaminado com o corona. Beleza? Então vamos para a próxima. Então vamos lá. Aqui a questão, atividade 5, transporte através da membrana. Tá? Transporte através da membrana. Na tabela a seguir são apresentadas as estimativas de concentração de alguns íons em neurônios, células nervosas, né, gigantes de Lulas. Os valores estão representados em unidades arbitrárias. Símbolo U aí. O processo físico de difusão, em que as substâncias tendem a passar de um meio mais concentrado para outro menos concentrado, sem gasto de energia. Ocorre naturalmente entre dois meios de concentrações diferentes, que estejam em contato entre si. Na referida tabela, no entanto, verificamos valores muito distintos entre o meio externo e o meio interno da célula. Quanto a alguns íons, essa é a situação de equilíbrio das células nervosas. Com base no que você aprendeu sobre os mecanismos de transporte através da membrana, explique como é possível para a célula manter essas diferenças de concentração entre o meio externo e o interno. Né? Então você vai ter aí, ó, potássio, concentração no citoplasma, ou seja, dentro da célula 400, e concentração no meio extracelular 20, sódio 50 e fora 440, cloro 52, fora 560, ânions orgânicos 35 e fora 0. E aí? Está indo contra a como fala? Isomeria, não, isomeria de temperatura, né, gente? Não está quanto à igualdade, né, em manter os ambientes tanto fora como dentro iguais. Está indo contra essa situação natural. Quando vai contra, tipo nadar contra a correnteza, tem que ser algo que vai gastar energia. Então é a famosa bomba de sódio e potássio. Vamos lá? De alguma forma, a célula é capaz de sustentar uma diferença de concentrações, que se anularia se dependesse apenas da difusão. Então, se fosse por difusão simples, eles iam se igualar. E ficariam isotônicos. Lembrei, isotônicos. Para manter concentração maior em um dos lados da membrana, contra a tendência natural da difusão, ela precisa gastar energia em um processo de bombeamento, contra o que se chama gradiente de concentração. Tal processo é um transporte ativo, que tem gasto de energia, gasto de ATP, adenosina trifosfato. Tranquilo, gente? E aí se encerra, né, as atividades e entra nos testes. Nos testes, como eu falei para vocês, né, vocês têm as respostas. Se tiverem dúvida, manda para mim que eu respondo no último vídeo, como foi o caso da última aula, que a aluna teve dúvida, né, no último capítulo. E aí tá aí novamente. Então vocês observem, caso apresente, né, caso alguma dúvida seja, como é que fala? Vocês identifiquem, né, alguma dúvida aí, me passa que eu vou saná-la na próxima semana. Nessa semana vocês estão de boa, né? Vindo aí de um feriadão, né? Dia 12, Dia das Crianças, parabéns para vocês, né? Essas crianças coisadas. Assim, os adolescentes mimizentos, tá? Desculpa aí, chamar você de criança. Mas a sua atitude mimizenta demonstra um pouco de criancice. Enfim, porque todos nós temos uma famosa criança interior, né? E querendo ou não, uma hora ou outra a gente quer se divertir, brincar e ser feliz. Então, parabéns a todos nós. Então, estão descansados, estão de boa, bom momento para fazer atividades, né? Então, tipo, aça.
Tranquilo? Então, as atividades estão na página. Já fizeram essa página, beleza. Essa foi a correção, né? Vai estar falando de. Gente, o feriado tá danificando a mente já do professor. Muito bem. Mas aí nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, ele a gente vai ver as organelas celulares. Ou seja, agora o bagulho é tenso, meu irmão. Tenso. Nós vamos ver cada organela celular, cada bichinho lá dentro. As funções de cada um. Então prepare o couro de vocês aí, porque esse é um estudo importantíssimo sobre células que vira e mexe, cai no Enem, tá? Vocês precisam ter esse conhecimento, tá? Então, porque, assim, eu vou explicar um monte, para ver se vocês gravam menos um pouquinho, para chegar na hora da prova conseguirem mesmo dar uma chutada, né? Esse é o basicão de tudo, né? Então, vou falar bastante, vocês gravam pelo menos 30, 20% aí do que eu vou falar. Eu gostaria muito que você levasse 90%, mas pelo menos aí uns 30, 40 seria interessante vocês guardarem para facilitar a vida de vocês futuramente. Beleza. Então, para a gente começar o capítulo 9, vamos fazer o Pense Nisso. Como eu falei vocês, todas as atividades são pontuadas. Então, por isso que passando bastante tarefa. Assim como eu passo também no tempo normal lá na escola, bastante tarefa para vocês treinarem bastante isso aí. Ok? Então, agora vamos lá na página 219. Vamos fazer o Pense Nisso, tirar fotos e mandar lá no Classroom. Ok? Finalizou, tirou foto, mandou no Classroom para avaliação e computar as suas notas, ok? E daqui a pouco, tá? Você já pode começar a fazer. E daqui a pode copiar e responder, tá, gente? São só 3 perguntinhas aí. Não vamos ficar com preguiça, não. Pode copiar e responder essas 3 perguntinhas no caderno de vocês, ok? O que eu ia falar? Tá, tirou foto, mandou. Avaliação, tá. Sim, daqui a pouco vai aparecer aí no Classroom de vocês uma notificação que é onde vocês vão postar a atividade, tá? Nessa notificação que vocês verem agora é somente a aula de correção da atividade anterior. Vai aparecer outra notificação que é referente ao segundo tempo de aula, que é onde vocês vão postar as fotos com postar as fotos com a atividade do Pense do capítulo 10. Beleza? E, novamente, né? Vamos fazer as tarefas, vamos fazer tudo bonitinho para chegar no final do ano, tá? Todo mundo com notas boas e serem aprovados sem maiores problemas, sem maiores danos, né? E no final todo mundo feliz da vida, tá? Seguindo para o próximo ano. Ok, pessoal? E de novo, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito bem. Então, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.